Chefe, bem-vindo, uma salva de palmas para o Beto Casa de Saulo. Olá. Só isso de palmas? Meu Deus! Quem não bater palmas não janta com a gente hoje. Certo? Muito bem. E aí, chefe, você representa uma casa muito representativa da gastronomia amazônica em São Paulo, fica no Itaim Bibi, Casa de Saulo. Fala um pouquinho dessa casa, né, para quem ainda não conhece a casa e também não conhece muito a nossa gastronomia do Norte. Bem-vindo. É isso aí. Muito obrigado, professor Celso. É um prazer estar aqui e falar um pouco de cozinha amazônica, cozinha paraense, cozinha originária, cozinha brasileira, né? E a gente está trazendo essa culinária para cá. Infelizmente ainda, a nossa culinária do Norte, ainda a gente pode classificar ela como exótica, mesmo sendo uma culinária brasileira. A Casa do Saulo tem por missão trazer essa culinária e desmistificar e abranger ela e torná-la um pouco mais acessível a qualquer espaço, qualquer lugar, a qualquer mesa, a qualquer estado do Brasil e fora daqui também. A gente já teve a oportunidade de levar essa gastronomia para Dubai, para a Europa, em vários países, e a gente sente que fora do Brasil a gente tem um reconhecimento e uma aceitação, às vezes, muito mais notória do que no próprio Brasil. Mas, graças a Deus, a Casa do Saulo vem fazendo um trabalho muito legal. O chefe Saulo Gênix vem desbravando essa culinária há 16 anos, com a nossa matriz, né, que fica em Santarém. E em São Paulo nós estamos com uma casa aberta há 1 ano e 5 meses, que fica na Vila Olímpia. E então eu falo que é a Embaixada do Pará dentro da cidade de São Paulo. Então a gente recebe muitos paraenses, mas recebe muitos paulistas também que querem conhecer essa culinária tão indígena, na verdade, mas tão brasileira, que é a culinária paraense amazônica. Com certeza. Inclusive você vai fazer que prato usando também a técnica clássica, né? Exatamente. E também uma técnica mais avançada que é no forno de vapor, né? Nós somos uma culinária primitiva, mas isso não significa que nós não podemos aliar a nossa culinária junto com ingredientes paraenses, amazônicos, mas com técnicas clássicas de cozinha francesa. E é isso que a gente está trazendo aqui. A minha proposta hoje é essa. Então nós vamos trazer uma base clássica que é um holandese, que é um molho feito à base de gema, e originalmente se usa uma base ácida, que geralmente é um vinho branco ou às vezes um vinagre, e aqui nós estamos usando o tucupi, que também é uma base ácida e que dá um sabor primoroso e que dá uma assinatura para esse holandese. Né? Então nós vamos trabalhar com uma técnica bem clássica, inserindo um ingrediente extremamente brasileiro. Para quem não sabe, né, o que é tucupi, eu não vou nem perguntar, mas geralmente é uma vergonha, né? Mas a gente não conhece a nossa gastronomia. O que é o tucupi, para quem não sabe? O tucupi, na verdade, grosseiramente falando, ele é o suco da mandioca. Quando você rala a macaxeira, a mandioca, né, para poder fazer a farinha, nessa extração, na prensa que chama tipiti, que é uma prensa feita de palha, né? Ela solta um suco. Esse suco vai se tornar o tucupi. Aí ele vai ser fervido, já pré-aromatizado com ervas da Amazônia, chicória da Amazônia, que eu já até trouxe aqui, mais ou menos de 3 a 4 horas. Aí sim ele é resfriado e envasado. A gente precisa cozinhar o tucupi antes por conta de ele tem ácido cianídrico. Então ele faz mal à saúde desde que não seja cozido corretamente. Aí a gente já vai para a folha, que é a maniva, e aí são outras histórias e outras partes da mandioca. Perfeito. Mas hoje eu não estou trazendo maniva, estou trazendo só o tucupi, estou trazendo jambu, chicória da Amazônia, que não tem nada a ver com a nossa chicória do Sudeste, ou a nossa chicória que não está lá na Amazônia. Okay. A chicória, ela é como se fosse ela é um tempero, né? Ela não é uma folha de comer de salada. Então ela é como se fosse um coentro, uma salsinha, uma cebolinha. Ele é um aromático. Opa!
Opa, caiu o som. E aí, a gente está trazendo, ainda falando de ingredientes da Amazônia, Ok. trazendo a castanha do Pará também, que nós vamos Ótimo. montar uma crosta. Tá. Então, o que eu acho que também é muito interessante a gente falar quando a gente vai trabalhar com peixe. Eu estou trabalhando com uma pescada amarela, que é um peixe que também a gente se consome muito em Belém, porque nós estamos perto do mar. A gente está com cerca de 240 quilômetros de Belém, a gente já tem mar por ali, que é Salinas, e a gente já tem uma abundância de peixes também de mar. Então, porque a gente às vezes acha, o Pará é só peixe de rio. Então, eu quis também trazer um peixe que não é tão convencional quanto a gente pensa que nós só trabalhamos com peixe de rio. Então, a gente está trabalhando com Legal pescada essa amarela. proposta. Maravilha. E aqui, estou falando de uma técnica extremamente francesa e agora eu vou falar de uma técnica extremamente indígena, que é o quê? Se a gente fizesse isso na França, a gente seria esculachado. O que eu vou fazer agora? Que eu faço um demolho ou uma salmoura, que é onde meu peixe vai descansar. Então, todos os nossos peixes, nessa técnica, seja tambaqui, filhote, pirarucu, qualquer ventrecha, que é o corte da barriga do pirarucu, a gente faz essa salmoura. O que eu ponho nela? Água, sal em abundância, tem que ter gosto de mar e limão. Se você quiser colocar mais algum outro aromático, chicória, uma pimenta verde, aí fica a teu critério. Mas esses três são primordiais: água, ácido e sal. Isso é primordial. Feito isso aqui, eu venho com o meu peixe e deixo ele submerso ali. Quanto tempo, chefe? Depende do tamanho desse peixe, da gramagem. Se for uma banda de tambaqui, a gente deixa 15 a 20 minutos, porque uma banda tem mais ou menos 1,4 kg, 1,5 kg de peixe. Como eu tô com um corte aqui que eu tô com 400 gramas, eu vou deixar 5 minutos. É suficiente. O que acontece aqui nessa técnica? A água, ela é absorvida por esse peixe. Então você pode ver que eu tenho um peixe com uma estrutura alta, porém ele vai ficar com a parte interna toda salgadinha. E além disso, ele vai me dar vamos dizer assim, uma pré-cocção, o que faz com que a minha fibra do peixe trave. Então eu consiga manipular ele tão bem numa churrasqueira, como é o que a gente faz na beira do rio, como também, como os indígenas faziam, né? Como também num forno de alta tecnologia ou numa frigideira. Então a gente diversifica essa técnica utilizando qualquer tipo de equipamento ou qualquer tipo de método de cocção. Seja brasa, seja fogo por indução ou seja um forno de tecnologia alta, como a gente tem aqui hoje a oportunidade de trabalhar. Maravilha. Então, isso facilita, isso você pode usar na sua casa para qualquer peixe. Posso fazer com salmão? Pode. Posso fazer com um adoque? Pode. Então, isso ajuda muito a qualidade do seu peixe no sentido de tempero e firmeza da fibra para que você manipule ele de uma forma que você nem precisa adicionar nenhuma farinha, nem nada para que dê mais estrutura para ele. Então, feito isso, o que a gente faz? Para quem está chegando agora, é o melhor da gastronomia amazônica de Belém do Pará, o restaurante Caseiro e Saulo com o chefe Beto. Então, gente, o que a gente faz aqui? O nosso tempero é muito brasileiro. O que tem na casa de todo brasileiro? Alho, sal, cebola. Eu acho que isso pode ser em qualquer estado do Brasil. Então, o nosso peixe também vai ser temperado dessa forma. Então, eu tenho aqui alho triturado, um pouquinho de sal, porque eu já tenho sal lá na minha marinada, então eu só venho para fazer um salzinho por fora. Então, cuida no sal, como diz meu amigo Jefferson Rueda. E agora, eu vou deixar ele aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos, que é o tempo que eu tenho para ou aquecer minha frigideira e também fazer minha crosta, que vai ser colocada por cima desse peixe depois de selado. Nessa crosta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar farinha panko,
que é essa farinha grossa. Castanha do Pará. Um pouquinho de parmesão para ele dar uma juntada. Opa! Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E aqui eu vou colocar a chicória da Amazônia. Vou dar só uma repicada nela aqui. Aí você pode falar, mas chefe, que gosto que tem? Eu não tenho chicória aqui, o que eu faço? Não faço o prato. Ou você pode colocar salsinha, só para vai te dar uma sensação de verde. Ou, se você gostar, vá pro coentro. Mas eu acho que é importante a gente ter algum verde aqui. Misturou. E aqui eu tenho jambu. Só que o meu jambu eu fritei. Tá? Então é um jambu frito. Qual câmera aqui? Okay. Aqui. Olha aí que legal. Certo? Jambu frito. Que eu vou colocar um pouquinho aqui. Ele vai me dar... Esse jambu é aquele famoso que amortece a língua, né? Exatamente. Quando eu frito, ele perde um pouco essa potência, Celso, de dormência. Dormência. Então ele fica mais ameno. Deixa eu só passar uma aguinha na minha mão. Opa. Aqui está chegando agora a melhor gastronomia amazônica em São Paulo, representando o estado do Pará, Belém do Pará. Casa de Saulo com o chefe Beto. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Meu peixe já descansou. Eu já tenho um pré-adiantado ali. Então eu vou deixar ele aqui selar. Eu tenho um já pré-grelhado. Porque como eu vou finalizar no forno, ele vai voltar a temperatura, vai acabar a cocção interna e vai montar essa crosta que eu montei aqui. Então eu vou colocar a crosta aqui. Só para o pessoal ter uma ideia, né? Em termos de precificação desse prato, se aqui fosse um restaurante, qual seria o valor médio? Olha, a pescada amarela, aqui a gente paga uma média de 89, 90 reais o quilo. Então nós estamos pensando que nós estamos trabalhando com uma aposta aqui de 350 gramas. Perfeito. E aí os outros ingredientes, tudo quantidade muito baixa, né? Então vamos dizer que o que dá mais... Você pode pôr no forno? Se quiser transferir para uma dessas. Agora vai pro forno. Então aí no forno eu vou colocar mais ou menos 6 a 8 minutos, tá? 6 a 8 minutos. Mas então no sentido de custo, Celso, ela é um prato teoricamente barato, né? Aí agora aqui a gente já tem a nossa água fervendo. Vou só separar aqui o meu bowl. Vou colocar a gema, 2 gemas. Vou dar uma misturadinha. Vou colocar o tucupi. Tucupi, ótimo. Um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Vou desligar o meu... Quem já comeu pato no tucupi aí, gente? Nossa, é um clássico, né? Imagine comer um pato no tucupi a 40 graus Celsius à sombra, né, chefe? Lá em Belém do Pará. Não, e um tacacá fervendo. Tacacá fervendo a 40 graus Celsius à 40 sombra. graus na sombra. Primeira vez que eu fui para Belém, Jesus, transpiração total. Perdi 1 litro de água cada 2 horas. Tá bom. Gente, e aqui é técnica mesmo de cocção de holandês, né? Então a água tá quente embaixo e a gente vai adicionando um pouco de manteiga. Você faz o banho-maria, né? No banho-maria para que ele encorpe e vire um pouco, que dá esse ponto que a gente chama de napê.
Ok. Eu tive a oportunidade de conhecer o Pará, morei, né, em Santarém, morei em Belém e tive o grande prazer de poder entender essa culinária de forma real e efetiva, no convívio e no aprendizado com os paraenses, né? Então, eu falo que nada mais verdadeiro que você conhecer uma culinária podendo ter o privilégio de morar no lugar, né? Sou um caipira do interior de São Paulo, mas tenho um coração paraense também. De onde você é, Beto, aqui de São Paulo? Eu sou de Barretos. Barretos? Minha cidade natal sou de Barretos, terra do rodeio. Sou bem caipira, o seu sotaque não nega. É a Federação Paulista fazendo mais um dos seus eventos. Uma coisa que é interessante também falar sobre cocção de peixe ou de proteínas em geral é que o que me faz entender que esse peixe tá bom? A hora que ele começa a soltar uma parte, começa a vir água, a flor do peixe, né, ou a flor da proteína, eu entendo que essa temperatura interna ela está alta o suficiente para que a água procure um lugar para escapar. Então ela vai, para onde que ela vai escapar? Para cima. Ela quer ir embora, sair de perto do fogo. Então ela vai evaporar. Então o processo de evaporação faz com que a gente tenha essas gotículas de água sobre, se fosse aqui um bife ancho, se fosse um filé mignon, inerente à proteína que a gente tá grelhando. Então ela vai, pode perceber, ela tá começando a ficar úmida a parte de cima desse peixe. E aí, daqui a pouco, eu vou virar ela, porque não é ideal que a gente fique sambando a proteína. Tipo, vira de um lado, daqui a pouco vira do outro. Você não consegue, principalmente carne vermelha, você não consegue mais ter referência de ponto. Aqui agora, aqui para mim é tempo, porque ela já apareceu as gotículas, eu já enxerguei elas no momento que eu vi que tinha maior umidade na superfície da proteína, virei e agora vão ser 4 a 5 minutos no máximo, até porque aonde ele vai finalizar? Ali. Se eu fosse fazer ele até o final aqui na frigideira, seriam 8 minutos do outro lado, e aí ele estaria pronto o suficiente. Maravilha! Então a gente sempre tem que considerar, se eu for terminar a cocção num outro equipamento, eu tenho que considerar esse tempo também de cocção. Muito bem, só lembrando que amanhã estaremos de volta às 13h30. Iremos até às 20 horas, como hoje também. Terminando essa, vamos para o bar, vamos para mais uma palestra e depois uma aula especial de pizza bar. Vai terminar tudo em pizza. Se alguém tiver alguma dúvida, Celso, se quiser fazer, pergunta. Verdade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um ali perguntando a que horas vamos comer, né? Mas essa não vai. Essa é uma boa pergunta. Aqui eu vou desligar esse... É o Brasil conhecendo o seu Brasil, né? É isso aí. A gente não conhece. É uma vergonha, né? Há um tempo atrás a gente foi convidado para dar aula numa faculdade importante aqui de gastronomia em São Paulo. No primeiro dia eu pedi para os alunos colocarem 50 pratos da gastronomia brasileira. Não chegaram nem a 10, chefe. E aí ainda quando perguntava, né? Falava, é pato no tucupi, o que é isso? Como é que faz? Sei não. Então só sabia o nome, não sabia o que era um baião, sabia o que era, né? Todos esses pratos. E aí é que começou a se ensinar a gastronomia brasileira nas universidades, que as primeiras universidades, a Faculdade de São Paulo, não ensinavam gastronomia brasileira. Não. Só a gastronomia francesa e um pouco de asiática, um pouco de Europa Ocidental e ponto. Cozinha peruana e nada mais. Então de lá para cá a coisa melhorou e as disciplinas agora são direcionadas para a nossa gastronomia sólida e líquida. Gente, aqui tá pronto. Gente.
O meu peixe está praticamente finalizado ali. E aí, Flávia, como é que estamos aí com o nosso forno de vapor combinado? 10? Ele te ouviu, Salsinho. Olha aí, no jeito, hein? Além da gente perguntar, ele já responde. Exato como um alemão, tá vendo? É, tecnologia rational, tecnologia alemã. Chefe Flávia representando toda a tecnologia avançada que existe hoje na produção de alimentos. Eu quero só mostrar o ponto do holandese, que é isso que eu falei, que é aquele ponto na P. O ponto na P é isso aqui, ó. É você pegar uma colher, passar o dedo e o molho não volta, ele não junta novamente. Então isso é o ponto na P, é um ponto ideal. O que é um ponto na P? É um ponto aveludado. Então eu tô com o meu prato aqui. Eu vou vir com o meu holandese de tucupi. Pode. Obrigado, Ana. Aqui, gente, eu tenho um melaço de tucupi preto, que também é um ingrediente tipicamente do Pará. Ele é a redução do tucupi. Se eu reduzo isso aqui, cozinho, ele vai ficar preto dessa forma, parece um shoyu, né? Por que ele fica preto? Porque a gente tem uma concentração alta na mandioca de amido. Então esse amido ele carameliza. Então o processo de caramelização, que também chama Maillard, ele ao longo do tempo ele vai se tornando cada vez mais caramelo, ao ponto de ficar nesse tom preto. E eu misturo esse melaço de tucupi com melaço de cana, para me dar um blend mais agradável, porque o tucupi preto é uma porrada no peito, né? Então, para ele estabilizar e ele estar junto em preparações de cocção diferentes, eu faço essa mistura e coloco no fogo. Então, ó, você pode ver que ele é grosso. E aqui, como eu tenho jambu na minha crosta, eu tenho um pesto de jambu, que é a mesma receita de um pesto tradicional. As duas únicas coisas que eu substituo o manjericão por jambu e substituo a castanha, nozes ou pinholes, por castanha do Pará. E para quem não conhece o endereço, qual é o endereço do seu restaurante hoje? Nós estamos na Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho, próximo 166. Próximo do shopping Vila Olímpia. Vila Olímpia. O peixe. Obrigado. E aqui eu tenho um tomatinho cereja que eu já dei uma salteadinha nele. Eu só venho para dar um frescor no prato. Aqui é uma mussarela de búfala da Ilha do Marajó. E eu vou decorar. Pessoal, tá ficando tão bonito que não dá, com crisp dá nem vontade de comer, né? Mas de pregar na parede, prato, né? Olha a obra de arte. Isso que a gente fala que hoje gastronomia, mais do que arte, também é ciência, né? Esses sabores todos juntos, eles me dá uma assinatura de um prato elegante. Porque às vezes a gente fala, cozinha brasileira, né? A gente coloca a cozinha brasileira num lugar que não é dela, né? Não é nosso, né? A gente é do cozido, a gente é da panelada, a gente adora isso. Mas a gente pode ser muito mais que só isso, né? Então, essa gastronomia mais contemporânea, utilizando e respeitando o produtor e respeitando o ingrediente, entendendo esse gosto, a gente consegue montar pratos extremamente saborosos, com sabores singulares e que atinge a qualquer pessoa em qualquer lugar que ela possa estar morando, né? Seja ela no Brasil ou fora dele. Então, a gastronomia brasileira ela tem uma abrangência assim que realmente transcende aquilo que a gente imagina. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Tira uma foto. E então, esse prato vai para o nosso vice-presidente do Sindicato de Osasco Família e Região,
Senhor Paulo, minha esposa.